Vamos unidos a chegar numa alegria sem fim. Canta com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando estás juntinho a nós, deixa sempre seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a cheia nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra virtual no Centro Espírita André Luiz. Estejam conosco, nossos convidados especiais, que possamos aproveitar no máximo possível as palavras do nosso irmão palestrante hoje. Queremos agradecer inicialmente o nosso irmão, nosso amigo Luiz Gonzaga, que nos trouxe esse preparo de ambiente, nos brindou com a sua arte, com o seu talento, que você possa estar sempre, voltando sempre conosco, e também estar sempre aí harmonizando os ambientes nas palestras espíritas. Muito obrigado. Volte sempre. Queremos lembrar também que o Centro Espírita André Luiz agora pode estar recebendo as suas doações, aquele que queira nos ajudar, através do Pix, que a chave do Pix está aqui na nossa tela na frente, e quem quiser doar é muito bem-vindo, e nós já antecipadamente agradecemos. Muito obrigado. Também pedir que vamos fazer nossa prece inicial, e aqueles que desejarem colocar um copinho com água, um garrafinho de água, para que ela possa ser purificada durante a palestra do nosso irmão. Então, convidamos a todos, nesse momento, que possamos elevar os nossos pensamentos ao Pai, Criador, agradecer, Senhor, pelo dom da vida, por estarmos aqui nesse momento, que possa abrir os nossos corações, para que assim possamos receber as palavras do nosso irmão durante a sua palestra, e que possamos aproveitá-la no máximo possível, colocando em prática nas oportunidades que tivermos. Instrua, abençoa o nosso irmão que vai nos trazer essa palavra, e que ele possa trazer as palavras que nós mais precisamos nesse momento. Abençoa a nossa casa, André Luiz. Abençoa, Senhor, toda a humanidade que nesse momento passa por pandemia. Ampare-nos, Senhor. Nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos ouvir o nosso grande amigo Flammarion Vidal,
trabalhador, colaborador da Federação Espírita Brasileira, e ele vai nos brindar hoje, com o tema Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará. Então, meu amigo, está contigo a palavra, e tenha uma boa palestra. Boa tarde a todos. Conta-nos o evangelista João, em seu capítulo 18, que certa feita, Jesus, o mestre nazareno, estava se dirigindo aos judeus que criam nele. E assim afirmou o divino Rabi: se vocês permanecerem fiéis na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mensagem de Jesus, nós sabemos que é atemporal, ou seja, tem o valor há 2000 anos atrás e o mesmo valor hoje, e terá também no futuro. Se Jesus dissesse para nós essa mesma frase, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, por certo que indagaríamos: Senhor, mas nós já somos livres. Pois não foi essa a resposta dos judeus. Disseram: Senhor, somos descendente de Abraão e nunca fomos escravos. Que queres dizer com sereis livres? E o mestre afirmou: em verdade vos digo, todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. Então, essa passagem tão significativa e importante de reflexão é o tema que iremos estudar nesta tarde. Veja que 3 são os valores que foram abordados por Jesus nessa máxima que conta no versículo 32. Conhecimento, verdade e libertação. Então, é preciso identificar que não necessariamente estamos libertos como acreditamos. É muito comum as mensagens espíritas tratarem a respeito da obsessão, da dementação que alguns encarnados sofrem quando estão em situação de vício. Por exemplo, o vício da alcoolemia, que faz com que muitos pais deixem suas casas para frequentar os botecos, os bares, deixando a família em casa. Há também a questão da drogadição, a maconha. Nos recordamos de um caso em que um senhor de quase 60 anos de idade, caminhoneiro, foi detido na polícia porque em uma revista, na boleia de seu caminhão, foi encontrado um pequeno pedaço de maconha. E assim ele dizia ao delegado de plantão: doutor, eu não sabia que essa maconha estava aí. Se eu soubesse, eu tinha fumado. Porque, doutor, as pessoas dizem que maconha não vicia. Mas eu sou um viciado em maconha, afirmou o preso. Não tenho força nem mesmo para tragar. E as pessoas afirmam por aí que a maconha é uma droga leve, que não causa vício. Há mais de 20 anos que eu preciso de pelo menos um trago para começar meu dia. Então, a maconha também é vício.
Mas há drogas ainda mais fortes, como o crack, que fez com que existisse nas grandes cidades as chamadas cracolândias, locais em que visualiza-se seres humanos andando, perambulando, tais quais se zumbis fossem. Há também as drogas mais caras, que assolam as famílias nas grandes festas, nos grandes eventos, como a cocaína, como o êxtase. Há o vício no sexo casual e descompromissado. A Organização Mundial de Saúde identificou agora como doença o vício na pornografia. Mas quando Jesus falava em pecado, referia-se também aos vícios de natureza moral. Não somos nós, viciados no egoísmo, que nos impede, que nos agrilhoa, de maneira que não conseguimos evoluir na caridade, porque estamos ainda aprisionados aos bens materiais? A vaidade, o orgulho, a intemperança, o medo de sofrer, a inveja. A inveja é um tema à parte. É muito comum as pessoas dizerem que não são invejosas, mas a grande maioria se sente alvo de algum tipo de inveja. Ora, é preciso investigar-se. Será que naquela crítica feroz, aquelas pessoas que possuem determinado cargo público, aquelas pessoas que possuem uma condição financeira melhor, que possuem o cargo que gostaríamos de ocupar, será que não há, na injustiça da crítica, algum tipo de inveja? É preciso refletir. Mas somos escravos das nossas ações, de todas as ações infelizes. Emmanuel nos recorda que somos livres para escolher o trabalho que quisermos, mas estamos vinculados ao resultado maligno que eventualmente possamos dar ao nosso trabalho. Somos livres para possuir o que quisermos, mas responderemos pelo abuso da posse. Somos livres para a prática do sexo, mas nos comprometeremos toda a vez que enganarmos alguém. Assim, nós passamos a olhar de maneira diferente sobre o tema liberdade. Será que somos mesmo libertos? Ou ainda estamos vinculados ao pecado, como foi a palavra utilizada por Jesus, e que agora nós identificamos de maneira mais clara como sendo os vícios de natureza moral aos quais nos filiamos? E para se libertar, é preciso conhecimento da verdade. O tema verdade é trazido por Jesus de maneira sublime, porque sempre que se expressava, falava a respeito da verdade. Em verdade vos digo, deixando claro que naquele momento iria fazer uma afirmativa da verdade que ele veio nos trazer, a verdade do mundo espiritual. Jesus foi o grande arauto de Deus, do Deus amoroso, falava-nos das bem-aventuranças, da felicidade da vida após a morte, decorrente das virtudes que adquirimos. Então, existe uma verdade. E o fato de existir uma verdade deixa de lado o relativismo,
ou os pontos de vistas. E assim, a doutrina espírita, o Consolador prometido pelo Mestre Divino, veio aclarar a verdade que foi por ele ensinada. Assim, não obstante, seja muito proveitoso o diálogo interreligioso, porque devemos respeitar todas as religiões e todas as formas de pensar, é preciso identificar que em determinados momentos as formas de pensar divergem. E é preciso então buscar a verdade. Ora, para algumas pessoas, após o desenlace do corpo físico, a alma iria eternamente para o céu ou eternamente para o inferno. Para outras pessoas, acredita-se que após a morte vem o sono, um sono até o dia do qual serão arrebatados. Para nós espíritas, cremos na vida espiritual. Os relatos nos trazem diversas narrativas em que explicam como se dá o desencarne e a vida no mundo extrafísico. E esta verdade espiritual nos traz a tranquilidade, a serenidade, a fé para enfrentar este tema, que é um tema tão difícil, que é o desencarne. Seja a preocupação com o próprio desencarne, seja a preocupação com o desencarne de parentes. O espírito Hilário Silva, na obra Almas em Desfile, psicografado pelo médium Valdo Vieira, traz o caso de João Martinho. João Martinho, em sua vida terrena, subtraiu os bens de sua família, forjando documentos e adquirindo uma herança bastante abastada. Depois, no comércio, também teve a mão leve, foi um fraudador e assim ficou rico. Mas, depois de rico, passou a fazer algumas bondades, deixou em seu testamento dinheiros e valores para as pessoas mais diversas, mas estando no mundo espiritual, estava inconsolável. Recebia orações. As próprias pessoas a quem ele havia defraudado já o haviam perdoado, mas a sua consciência não lhe permitia descanso. 40 anos depois, e estava novamente reencarnado na Terra. Dessa vez, foi condenado injustamente. 2 anos de reclusão o levaram a um estado de penúria, e no dia que saiu do cárcere, estava enfraquecido, procurou a irmã, que não o recebeu, e foi à rua onde desencarnou. Essa visão da última vida de João Martinho traria para qualquer pessoa ateia a justificativa para não acreditar em Deus. Ou, para outras pessoas, a dúvida da justiça divina. Mas, quando compreendemos a reencarnação como a continuidade de uma vida eterna, as engrenagens se encaixam. E então, podemos perceber que o tema reencarnação, por exemplo, ou é uma verdade ou não é.
Significa dizer que devemos, em determinados momentos, encarar os temas com o olhar claro, como dizia Paulo de Tarso, face a face. A doutrina dos espíritos, ao contrário das demais doutrinas religiosas, que foram trabalhadas e adaptadas pelos doutores das leis, foi concebida exclusivamente pelos desencarnados de nível superior. Allan Kardec muitas vezes as pessoas falam, o espiritismo, a doutrina de Allan Kardec é uma impropriedade. A doutrina é dos espíritos. Allan Kardec, não obstante seja um espírito elevadíssimo, ele simplesmente codificou, compilou as mensagens dos espíritos superiores. Na Revista Espírita de novembro de 1858, por exemplo, Allan Kardec conta que se surpreendeu com a doutrina da reencarnação e acrescenta, mais ainda, contrariou-nos, uma vez que tínhamos uma ideia de um sistema completamente diferente. Então vejam que Allan Kardec não trouxe o que ele acreditava, o que ele imaginava que fosse correto, qual fosse a verdade. A verdade veio dos próprios espíritos que vivenciavam essa vida espiritual. Então, a doutrina espírita, ela é uma verdade que se sobrepuja, com todo respeito, às demais doutrinas, pelo fato de ser uma revelação prometida pelo Mestre Jesus, quando havia dito que enviaria um Consolador para aclarar aquilo que ele havia dito e que certamente seria deturpado. E é uma doutrina que possui um tríplice aspecto. Ela é religiosa, científica e também filosófica. Vejam, sob o ponto de vista filosófico, com todo respeito às doutrinas clássicas e modernas de filosofia, é muito fácil verificar que a filosofia espírita encontra-se em um patamar grandioso. Se nós pegarmos, por exemplo, o filósofo acadêmico Platão, que estabelecia como critérios de felicidade, vejam só, anotamos aqui o que dizia Platão. Os critérios de felicidade, ou seja, para a pessoa ser feliz, é preciso sabedoria nas decisões, saúde física e plenitude dos sentidos, sucesso nas iniciativas, boa reputação e abundância de riquezas. O seu discípulo, Aristóteles, o precursor da escola peripatética, uma vez que fazia filosofia enquanto caminhava no passeio público, afirmava a respeito da felicidade. A felicidade, para Aristóteles, era possível com a fusão perfeita dos bens da alma, os bens do corpo, e aí ele subdividia em saúde, força, beleza, e bens externos, riqueza, nobreza de nascimento, fama e etc. Então, nós podemos perceber que, sob esse aspecto, a doutrina espírita já se coloca numa condição muito superior. Porque Allan Kardec indagou na questão 922 aos espíritos superiores qual o critério para a felicidade de todos os homens? E a espiritualidade respondeu: do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, consciência tranquila e fé no futuro. Vejam que enquanto Platão falava de
boa reputação, abundância de riquezas. Os espíritos nos dizem que, sob o ponto de vista material, a posse do necessário. Aristóteles falava em nobreza de nascimento, força, beleza. A doutrina espírita está realmente em um patamar mais evoluído, tem uma filosofia mais depurada, quanto exige mais do homem, fé no futuro e consciência tranquila. É o que precisa, sob o ponto de vista da doutrina espírita. Esse lado filosófico precisa ser visualizado pelos estudantes da doutrina espírita, que somos todos nós. É interessante dizer que Diógenes de Sinope, o filósofo cínico, utiliza-se esse termo porque ele usava de humor para fazer filosofia, foi evocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quando encarnado, Diógenes de Sinope vivia em um barril, atacava as pessoas com piadas, com sarcasmo. Afirmava ele: eu não consigo fazer filosofia sem ofender alguém. Era a forma que ele tinha de fazer com que as pessoas pensassem. Conta-se que Alexandre o Grande, certa feita, foi à sua frente, postou-se à sua frente com sua armadura reluzente e disse ao filósofo: diga-me o que queres, o que quiseres te darei. E Diógenes disse: eu quero só que você saia da frente, porque você está bem na frente do sol. Alexandre percebeu que Diógenes mexia em um punhado de ossos e perguntou: Diógenes, o que você procura aí? E ele afirmava: eu procuro os ossos do seu pai, mas não consigo distingui-los de nenhum outro escravo. Ora, o pai de Alexandre tinha sido rei. Então, costumava andar com um lampião e as pessoas indagavam: o que procura, Diógenes? E ele olhava nos olhos da pessoa e dizia: procuro um homem de verdade, mas nunca encontrei. A pessoa, obviamente, já se sentia magoado, mas todo mundo conhecia Diógenes, ele era esse tipo mesmo. Alexandre o Grande chegou a afirmar: se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes. E Diógenes retrucou: se eu não fosse Diógenes, eu também queria ser Diógenes. Então, por ser também um filósofo muito festejado, foi evocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e disse a Allan Kardec diversas falas muito interessantes, para quem quiser procurar, na Revista Espírita de 1859. E em determinado momento, Kardec pergunta: quando você estava encarnado, qual era o homem que você procurava? E Diógenes disse: era o homem que despertasse pela coragem, pela ousadia e que exercesse um poder sobre os homens pela inteligência. E agora, Diógenes, que está desencarnado já há tanto tempo, o que procuraria com a sua lanterna? E ele respondeu: eu procuraria um homem que tivesse abnegação, doçura e poder sobre os homens pelo coração. Vejam que o despertar do espírito, estando na espiritualidade, possui mais contato com a verdade de Deus, com as realidades espirituais, e por isso existe inequivocamente uma qualidade muito grande nas comunicações dos espíritos. Assim, é preciso compreender o porquê da necessidade desta pureza doutrinária. Emmanuel havia dito a Chico: Chico, se algum dia eu falar alguma coisa que esteja contra o que disse Kardec, fique com Kardec.
Isso é muito importante. Tem um significado muito um significado muito importante, né? Porque nos traz a percepção de que as comunicações dos espíritos trazem muito desta verdade que liberta, que Jesus já falava e já anunciava. Só que agora, de maneira mais clara, as comunicações detalhadas, não precisamos mais de subterfúgios, a nossa consciência e o raciocínio desenvolvido, o intelecto e a ciência caminhando juntos para essa fé raciocinada. Então, muitas das vezes, nós vemos alguns diálogos em que pode parecer que a doutrina espírita seja algo próximo aí a essas comunicações, essas notícias de autoajuda, e absolutamente não é. Existe em cada resposta dos espíritos uma verdade. Então, por exemplo, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta à espiritualidade qual o meio mais prático e eficaz, meio prático mais eficaz para se melhorar e se afastar, o afastamento do mal, os espíritos respondem: um sábio já vô-lo disse, referiam-se a Tales de Mileto, conhece-te a ti mesmo. Então, é muito comum a gente ver que cada um dá uma solução para como se melhorar, mas a doutrina espírita, ela deixa claro que existe um ponto que não pode ser deixado de lado: a autoanálise, a investigação de si mesmo. Ora, como nos protegermos sem nos conhecermos? Se defendêssemos uma fortaleza, a primeira indagação seria: todos os muros estão fortificados? Não, o muro leste está derrubado. Ora, eu sei por onde eu vou ser atacado. Assim, nós precisamos nos investigar. Não tem como uma resposta nesse sentido não perpassar pelo que disseram os espíritos. Então, nós sabemos que o acesso a essa verdade, ela vem para cada um no momento correto. Não devemos ferir as consciências, impor a nossa crença, mas temos o dever de falar da imortalidade da alma, de propagar o nosso entendimento, porque aí está um tesouro, respeitando todos aqueles que pensam de maneira diversa, mas esse nosso tesouro foi tão bom para nós que não podemos guardá-lo, sentar em cima deste tesouro. Divaldo Pereira Franco disse certa vez que quando conheceu o Espiritismo, ele não conheceu o caminho para o tesouro, ele conheceu o tesouro. Então, o Espiritismo nos traz as verdades do mundo espiritual, mas Jesus falava: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é conhecimento, verdade e libertação. E sobre esse conhecimento é que gostaríamos de fazer aqui uma rogativa. Vamos estudar um pouco mais. O Espírito de Verdade, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, quando se trata do Cristo Consolador, o Espírito de Verdade trouxe a seguinte frase: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então precisamos nos manter instruídos, em um estudo constante, jamais acreditar levianamente que estudamos, que já sabemos, fizemos o ESD e não precisamos mais estudar.
esse estudo, esse conhecimento é uma busca incessante. Raul Teixeira faz uma consideração bem interessante quando fala do termo conhecer. Existe uma visão superficial do uso do verbo conhecer. Eu conheço aquela rua. Você conhece a rua tal? Conheço. Pois é, vira 3 ruas depois e você chega no destino. Esse conheço é um conheço superficial, nos ensina Raul. Mas existe o conhecimento aprofundado. Devemos deixar de lado a preguiça. Nós sabemos que temos hoje muitos programas que pululam nas redes de streaming, mas o livro espírita ainda é uma bênção para todos nós. Imagine que Chico Xavier, mais de 400 livros. Divaldo Franco, 300 livros. Então, nós temos uma gama enorme de material para mantermos-nos estudando. Não podemos ter preguiça. Uma vez me recorda que recebemos uma mensagem no WhatsApp, aliás, era no WhatsApp, mas se referia a um canal do YouTube, em que o senhor, muito simpático, de uma palestra muito boa, mas começava assim. Eu não sei se está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo ou no Livro dos Espíritos, e aí daqui a pouco ele continua a falar. Então vejam que está hoje mais fácil gravar uma palestra do que sequer fazer uma consulta na obra de Allan Kardec, para saber pelo menos do que a gente está falando. Na obra Aconteceu na Casa Espírita, o Espírito Nora nos conta como os espíritos trevosos atacavam a casa espírita. Um dos ataques se dava exatamente na parte doutrinária da casa. Os espíritos trevosos induziam aos modismos, aos assuntos novos, a trazer assuntos não espíritas para dentro da casa, ou trazer assuntos espíritas com um outro olhar diverso do espírita. E a fazer com que as pessoas acreditassem que Allan Kardec era coisa do passado, que é muito exagero na pureza doutrinária. Mas a verdade é que as obras espíritas, aquelas que seguem Kardec, que são fiéis à mensagem dos espíritos superiores, elas são grandiosas. Deixam no chinelo toda a filosofia antiga e mesmo moderna. Concita-nos ao burilamento espiritual, à prática da caridade, e deixa no chinelo também tantas outras produções. Quem já leu, por exemplo, uma obra psicografada pela médium Zilda Gama, do espírito Vitor Hugo, vai achar difícil encontrar uma novela nesse padrão. E os poemas, então, de Maria Dolores, são únicos. Quantas obras, quantos romances que deixam para trás qualquer obra cinematográfica. Vamos então ler a Revista Espírita, porque traz-nos Allan Kardec tantas mensagens grandiosas. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Vamos ler Kardec, vamos seguir aprendendo. Uma vida só não vai dar, mas a gente já pode começar agora. O espírito Casimiro Cunha, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, fala do espiritismo. O espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte
o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a verdade oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e frutos de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. O espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Muita paz e alegria em nossos corações. Muito obrigado, amigo Flamarion, pelas belas palavras. Que Jesus te ilumine cada vez mais para que você possa continuar aí levando o consolo, levando o conhecimento aí para todos nós, nos trazendo para todos nós. Muito obrigado e você possa estar novamente conosco em breve. Depois, então, desse banquete espiritual, nós queremos também informar a todos que continuam as nossas palestras virtuais, de forma virtual, todo domingo às 17 horas e também às quartas-feiras às 19 horas e 30 minutos. Estamos também com a palestra presencial na segunda-feira às 19h45 e essa palestra é um momento especial como esse, né? Tem que obedecer aos protocolos para que todos possam estar em segurança. Então, é um número limitado de pessoas, infelizmente não cabe todos ainda, mas vamos aguardar um momento propício para que nossa casa possa retornar às suas atividades integrais. Então, agradecemos a todos pela presença e vamos então, mais uma vez, fazer a nossa prece de encerramento, agradecer por mais esse momento. Assim, mestre amigo, agradecemos por tudo, por esse momento de palavras, ensinamentos do Mestre Jesus. Pedimos, mestre amigo, ampare os lares de cada um de nós que estamos presentes nesse momento. Abençoa, Senhor, toda a humanidade que passa por esse momento de pandemia, que possa também colocar nessas águas os remédios necessários de acordo com a necessidade de cada um de nós. Nos ampare, nos fortaleça e todos possam ter um restante de semana muito proveitoso. E que a tua paz, que a tua luz possa permanecer conosco, iluminando os nossos caminhos. E assim seja.